de um homem que veio ao mundo, veio pra salvar a humanidade, veio pra salvar, veio pra salvar, veio pra salvar, veio pra salvar. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, veio levantar a nova geração de muitos irmãos, de muitos irmãos, de muitos irmãos, de muitos irmãos. Foi crucificado, tudo acabado, mas no terceiro dia ressuscitou, 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 ressuscitou. Olha a banda, quebra tudo, vamos embora. Você está triste, alegria Ele dá, e conosco então você cantará, então 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 cantará. Vou falar de um homem que veio ao mundo, veio pra salvar a humanidade, veio pra salvar, 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 veio pra salvar. Eu falei pra você que queria dominar isso aqui, ó. E aí, Dugão? tudo bem? Você viu quem tá ali? Vi, rapaz. Viu? Por favor, o câmera aqui, mostra aqui o nosso querido amigo Totô. E do lado do Totô, das grandes promessas do vôlei do Brasil, Lorena, que é aqui de Lorena, inclusive. Por isso que esse nome. Lorena, seja bem-vindo. Gostaria muito que você estivesse aqui no acampamento PHN esse final de semana. Vem para cá, para essa galera do Brasil todo, saber que grandes jogadores de futebol, do vôlei, do basquete, realmente trazem Deus no coração, viu? E se Deus quiser um dia, eu quero ser aqui no programa. Tá legal? Valeu, Deus abençoe. Agora o programa é com você, meu irmão. Agora o programa é comigo, galera. Porque é o seguinte, o PHN está fazendo 15 anos nesse ano. E agora você vai sentar naquela cadeira ali, amigão. Porque eu vou te entrevistar, tá entendendo? Vamos saber por que o PHN surgiu, como o PHN surgiu, 15 anos de história. Tem muita coisa aí para contar. Vamos lá. Muitas histórias para contar. Você gosta Boas das histórias. Mas antes disso, é agora, né? Agora eu vou divulgar os produtos da JMJ, tá chegando. Já falou aí do catecismo do YouCat aqui, o Renan, foi um baita de uma partilha agora, falando dessa experiência maravilhosa. Mas a Canção Nova também está disponibilizando vários produtos de evangelização da JMJ. Vem cá aqui, ó. Vai lá, pode ir pra lá. Vamos lá. Ó, já posso sair de bolsas. férias, viu? O cara já tem um apresentador pro programa, olha. Olha aqui. O YouCat, olha, que você vai ganhar quando vem para o PHN. Você tem aqui o CD Jovens em Canção. Você tem os bonés JMJ.
a mochila, olha, tudo isso aqui, todo esse material está à sua disposição. Você pode ligar agora para nós, 12-3186-2600, ou acessa loja.cançãonova.com e já adquire os produtos da JMJ Rio 2013. Agora, sem mais delongas, boletim JMJ, poxa, não vão deixar o Dunga falar mesmo? Como é que pode, gente? Não vão deixar o... Não, pelo amor de Deus, A Dunga. plaquinha manda Então, mais que nós aqui. boletim JMJ. Vamos então curtir um VT, que vai falar um pouquinho mais sobre a Jornada Mundial de Juventude. Vamos lá. Um lugar que você não pode deixar de visitar na JMJ é a Feira Vocacional. Será do dia 23 a 26 de julho, na Quinta da Boa Vista, das 8 da manhã às 8 da noite, sempre começando com a Santa Missa. No ambiente da feira, haverá estandes de diversas congregações e movimentos da igreja, tendas de adoração ao Santíssimo Sacramento, shows, atendimento de confissão e muito mais. Isso sem falar no Ponte da Juventude, um espaço que terá tirolesa, escalada, arborismo e apresentação de hip hop católico. Nós da Canção Nova estaremos presentes. E se você quiser nos encontrar, é só acessar cançãonova.com/Tamo Junto JMJ, ou então o QR Code da nossa camiseta. Te vejo lá. Tamo junto! Isso aí, galera. Tamo junto, preparando contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude. Vai ser maravilhoso todos esses dias, a pré-jornada, que acontecerá em todo o Brasil. E nós queremos ver você lá no Rio de Janeiro. Claro, aqui no acampamento PHN também. Mas, sinceramente, dia 23 até o dia 28 de julho, Rio de Janeiro vai encher de jovens que vão gritar: amamos a igreja, amamos o Papa. Agora sim, sem mais delongas, para mim é uma alegria. Vamos falar sobre PHN. Dunga, como é que surgiu essa palavrinha aí, por hoje não, essas 3 palavras que se tornaram hoje uma espiritualidade, uma forma de viver que tem conquistado tantas pessoas, que a princípio começou com a juventude, mas hoje nós vemos crianças, nós vemos famílias que vivem, que amam o PHN. Como é que começou tudo isso? Olha, eu sempre gosto de responder essa pergunta, porque sempre tem alguém chegando que não sabe da história ainda, né? Antes de apresentar o programa PHN, eu apresentava um outro programa, chamado Resgate Já, aqui na TV Canção Nova. E por um tempo até eu fiz os dois juntos, né? O Resgate Já e o PHN também. Mas o programa Resgate Já, ele originou, ele deu a cara do PHN. Por quê? Durante 6 anos, eu apresentando esse programa, que era gravado dentro de lugares como presídios de segurança máxima, cadeia pública, casas de recuperação para drogados, casas de apoio para o portador do vírus HIV em fase terminal. Então, eu gravei esse programa dentro do Carandiru, dentro da FEBEM, dentro da Papuda, Presídio de Segurança Máxima em Brasília, e tantas casas de recuperação que eu perdi a conta, de tantas que nós visitamos em 6 anos. Então, nós ficávamos das 8 da manhã até ao anoitecer, 8 da noite, às vezes até dormimos no local, gravando e depois transformando aquilo num programa de 2 horas, chamado Resgate Já. Bom, depois de tanto ver jovens pagando um preço muito alto por um pecado, às vezes cometido, injetaram droga na veia uma vez só e estavam ali já infectados com HIV. Enfim, cometeram um crime e já estavam ali naquele presídio, pagando ali tantos anos. Deus colocou no meu coração, Emanuel, ensina a juventude a dizer não ao pecado, para que ela não precise pagar no próprio corpo aquilo que já está pago no meu. É como se Jesus estivesse falando assim no meu coração. E de tanto conviver com o pessoal do NA, do AA, que vive o só por hoje, mas eu gostaria de algo ainda que fosse além, alguma coisa que desse um não ao pecado no geral. Então surgiu a frase, por hoje não. Já existia o só por hoje, mas é diretamente relacionado ao uso do álcool, da droga. Então, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Então, abrangia tudo, né? Sexualidade desenfreada, o uso da droga, o palavrão, a briga, enfim, o pecado.
Quando surgiu essa frase, imediatamente nós pregamos aqui em 1998, nós pregamos um grande acampamento para jovens que nós tínhamos aqui. Naquela oportunidade o Padre Jonas pregava sobre ou santo ou nada. E junto com isso, eu comecei a conversar com o Padre Jonas dessa experiência que nós estávamos vivendo na gravação do programa Resgate Já, e surgiu então essa experiência PHN. Preguei pela primeira vez em 1998 aqui na Canção Nova, e a partir dali a coisa explodiu. Logo em seguida se transformou num programa de televisão, logo em seguida eu compus a música Restauração, que tem a frase, né? Por hoje não vou mais pecar. A música pode parar, vamos todos parar. Veio tudo num bolo só, numa inspiração só, e aí surgiu esse PHN, e há 15 anos nós estamos vivendo essa beleza dessa inspiração aqui na Canção Nova, pelo Brasil, pelo mundo afora. Olha, eu acho bacana você trazer isso para nós. Eu já conheço, a banda já conhece tudo isso, a gente já está na estrada com você há um tempo já, e é muito bacana trazer essa realidade, as pessoas que experimentam. Eu queria só que você tocasse, o que é que você ia fazer no Presídio de Segurança Máxima, o que é que você ia fazer lá, o que é que você ia filmar, Resgate Já. Você filmava pessoas que estavam fazendo o que lá? Isso. Que experiência? Então veja bem, em todos esses lugares que nós íamos, nós queríamos registrar o que alguém estava fazendo de concreto para ajudar aquelas pessoas. Então nós filmamos pastoral carcerária, nós filmamos pastoral da saúde, as casas de recuperação em si. Nós documentávamos o trabalho que estava sendo feito ali, ou seja, o que alguém estava fazendo por alguém. Então, foram muitas situações, lares para menores abandonados, lares para idosos, casas onde acolhia somente prostitutas, para cuidar dessas prostitutas, aquelas que queriam sair da prostituição. Então, nós documentávamos em um programa de 2 horas, a gente levava aquele testemunho, aquela obra em si, e contagiamos. E ali, é claro, também a gente tinha o objetivo de aquele programa ser também um canal da providência para aquela obra. Então nós pedíamos, nós divulgávamos a conta bancária, o telefone, a forma que o povo poderia colaborar com aquela obra. Então foram 6 anos, e principalmente o Paulinho Eleutério, nosso irmão de comunidade, ele era o produtor e também era o cinegrafista. Então viajávamos eu e ele, mais um cinegrafista, ou somente eu e ele, pelo Brasil afora, e onde tinha uma obra semelhante a essa, nós mostrávamos, éramos a boca pedindo para que a providência chegasse àquele lugar. Então, conhecemos pessoas assim, maravilhosas. Nós íamos, por exemplo, em lugares onde acolhia somente crianças surdas, por exemplo. Então, estava lá aquele trabalho maravilhoso, ensinando a criança a ler, escrever, se comunicar, ter vida um pouco mais assim, com acesso às coisas. E a gente pedia por aquela obra. Fomos em lugares onde aquela casa só acolhia menores, crianças com um problema, com síndrome de Down, que não tinha pai, não tinha mãe. Então, como é o caso da comunidade de Jesus Menino, lá em Petrópolis. Então, nós íamos onde tinha uma obra, nós íamos, documentávamos, e de tanto ver tanta coisa, Deus inspirou. Então, por hoje eu não vou pecar. E o PHN, ele é uma espiritualidade de radicalidade. Como é que foi trazer esta radicalidade para a juventude, de forma especial, não é? O foco na juventude? De onde veio essa inspiração? Não teve um receio, um medo? Como surgiu? Claro, o padre já estava falando do Santos ou Nada, né? O Padre Jonas já estava fomentando isso dentro da Canção Nova, mas para toda a família Canção Nova. E aí vem justamente o PHN. Você tocou em casos onde você percebeu que somente uma radicalidade, uma vivência radical daquilo conseguiria tirar aquela pessoa daquela situação? Foi e é um desafio, né? Porque pecado é prazer, né? A maior parte dos pecados que as pessoas cometem porque sentem prazer, né? Uma relação sexual é prazerosa, né? A gente não pode dizer, não é. É claro que é. Humanamente falando, são poucas as coisas que ultrapassam o prazer de uma relação sexual. Eu sou casado, eu sei que é bom demais, né? Mas isso fora do casamento, isso dentro de um namoro, onde aquela menina vai namorar com aquela pessoa, depois vai namorar com uma outra pessoa,
depois vai namorar com uma outra pessoa, até que um dia ela vai encontrar a pessoa que realmente será o esposo dela. Hoje as pessoas começam a namorar com 15, 16 anos, só vai ter ali 2, 3 namorados, que é normal, né? E vai se casar lá com 25, 26, 27 anos. Então imagine se a pessoa, ela tem 5 namorados e vai para a cama com 5 namorados, ou com 5 namoradas. Como é que essa pessoa vai chegar para o casamento? Que tipo de ferida? Que tipo de marcas? Né? Que tipo de fama? Né? Então a gente percebe que falar contra alguma coisa que dá prazer é um desafio muito grande. Por isso que a gente tem que ter música, acampamento, tem que ter uma linguagem sempre atualizada, mas falar contra alguém que está fumando maconha, por exemplo, a gente não está falando contra a pessoa, a gente está falando contra o vício dessa pessoa. Então, a gente está tirando um prazer da pessoa, a gente está convidando essa pessoa a parar de pecar aquele pecado que causa nela um prazer, seja bebendo, usando droga, se prostituindo, se masturbando, mentindo, trapaceando. Então, aquilo está causando um prazer. Então, primeiramente, você está tocando em algo que vai tirar a pessoa de uma zona de conforto. Então, você tem que ter muita criatividade. E, graças a Deus, Deus deu a canção nova muita criatividade. E a gente toca muito na questão dos vícios, porque mais do que o prazer, isso tudo gera um vício, uma dependência. E a gente hoje, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente já consegue tocar. Recentemente a gente teve, que até o próprio Ministério da Saúde propôs em alguns locais, casas de recuperação, instaurar o PHN como princípio para que aqueles jovens pudessem se restabelecer. Como é que você consegue ver, né, dentro de algo tão difícil, onde diversas casas de recuperação usam das mais diversas formas para te resgatar aquele jovem que está ali numa dependência física, numa dependência emocional, numa dependência social, né? A pessoa fica totalmente dependente. A gente que lidar com isso, que atende pessoas, a gente entende muito bem esse fato, e de repente, com 3 palavras, levar a pessoa a entender que a partir disso ela pode se resgatar. Como sair dessa dependência? Qual o segredo do PHN? Primeiro que a gente vai pegar a pessoa quando ela está saturada do prazer do pecado, né? Então, o pecado no começo é gostoso, né? Todo mundo que começa a pecar um determinado pecado, no começo é bom demais, né? Porque é só prazer, não tem consequência, não tem responsabilidade, ainda não feriu a pele, né? Ainda não criou nenhuma ferida, literalmente falando, a ferida. Então, no começo, beleza. E é difícil você, nesse momento, você convencer a pessoa que ela tem que parar de pecar. Porém, o pecado tem o seu pagamento, né? O pecado tem a sua paga, né? Tem a sua consequência. E, geralmente, quando a pessoa chega na consequência daquele pecado, numa doença, numa separação, numa falência, aí a pessoa começa a pensar mais. Nesse momento, a pessoa está fragilizada. Quando a pessoa chega no fundo do poço, praticamente. Aí você vai dizer para ela o quê? Olha, o dia de ontem não existe mais. Aí vem a grande pedagogia simples, direta, concreta do PHN. O dia de ontem não existe mais. Por pior que ele tenha sido, o fato é que o dia de ontem não existe mais. O dia de amanhã não existe ainda, porque a pessoa que está na falência, no fundo do poço, ela tem remorso do dia anterior e medo do dia seguinte. Ou seja, ela continua tendo um péssimo dia de hoje. Então, a primeira coisa que você deve levar a pessoa é ela entender que o dia de ontem não existe mais. Não tem mais o que fazer com ele. O dia de amanhã não está pronto ainda. Também não tem o que fazer com ele. A única coisa que nós podemos fazer, o único dia que nós podemos trabalhar, é o único dia que a gente tem, que se chama hoje. Então, por pior que esteja a vida da pessoa, mas ela tem o hoje. Naquele hoje ela pode pedir perdão, pedir ajuda, fazer a coisa certa. Ela pode não cometer aquele pecado, não usar aquele cigarro de maconha, não fumar aquela pedra, não cheirar aquela cocaína, não se prostituir, só por um dia. Então, se você chegar para o jovem e falar assim, olha, nunca mais você vai usar droga, nunca mais é muito tempo. Mas se você falar para ele, só por hoje não, aguenta, porque é o único dia que você tem, faz a coisa certa hoje. Aí ele, 24 horas, é possível. E o cara fica um dia. Poxa, um dia
Para o cara que usa droga todo dia, se ele ficar um dia, já é um grande avanço. No outro dia, não vai ser ontem e nem vai ser amanhã. O outro dia, quando chegar, vai se chamar hoje. Aí vem a metodologia de novo, a pedagogia de novo, a inspiração de novo. Por hoje não. Então, poderia ser só por hoje, para quem usa o álcool, para quem usa a droga, mas a gente sabe que o pecado é muito amplo. Então, por hoje eu não vou mais pecar. Então, tem o pecado da mentira, o pecado da sedução, o pecado da prostituição, tantos pecados que nós cometemos, que a princípio nos causaram prazer, mas depois nos escravizaram. No comecinho dos anos 70, que ano você nasceu? 82. 82. Então, numa época que você nem espermatozoide era ainda, o que acontecia? Tinha uns comerciais na televisão que dizia assim, o cara acendia o cigarro, falava, Hollywood, ao sucesso. Então, o cara, fumar significa ter sucesso. Ou então, outro cigarro lá, Continental, preferência nacional. Né? Ou então, Marlboro, o cara por cima do cavalo. Então, fumar era sinônimo de liberdade. Fumar, o cara, eu quero ser livre. O cara chegava acendendo o cigarro, aquela fumaça subia. Hoje, no Brasil, as pessoas que fumam pedem desculpa. Você desculpa aí, eu vou ter que dar uma saidinha, eu vou ali fora, porque eu ainda fumo. Entendeu? As pessoas estão pedindo desculpa porque ainda fumam. Está criando uma consciência de que o vício leva à escravidão. Então, aquilo que nos anos 70 era sinônimo de liberdade, a mesma coisa hoje é sinônimo de escravidão. Então, hoje, quem fuma tem que ir para um chiqueirinho que tem lá no shopping, que tem lá naquele restaurante, ou então vai lá fora. Ele tem que sair do ambiente das pessoas livres para ir no ambiente de pessoas escravas, porque ela está escravizada pelo pecado, pelo vício. Então, a essas pessoas nós dizemos, experimenta um dia. Por hoje eu não vou fumar. Por hoje eu não vou fumar, por hoje eu não vou usar droga, por hoje eu não vou me prostituir. Então, é uma pedagogia simples, mas que você e eu, e o Brasil todo, vê como é que, de maneira concreta, ela foi ganhando espaço. E se Deus quiser, esse final de semana, nós teremos aqui milhares e milhares, centenas de milhares de jovens que aprenderam a dizer não ao pecado. E por ser justamente simples, é que hoje o PHN há 15 anos continua firme, forte, e vai se ampliando, e vai chegando longe, vai chegando além Brasil. Quantos países da América Latina você já visitou? Quantos países da Europa você já foi pregar o PHN? E tudo isso para falar justamente aquilo que o Dunga disse agora. Talvez você que está em casa, nesse momento, vive essa mesma situação, vive uma situação de escravidão, seja no seu casamento, seja um dia triste ou um dia cheio de problema, porque o PHN ele vai se ampliando, além da luta contra o pecado, mas também nas pequenas dependências do dia a dia. De repente é uma briga dentro de casa, né? Hoje você acordou com aquela situação ruim, mas você diz, opa, vou respirar. A frase que você sempre diz e nos ensina também, que o Monsenhor Jonas, a Canção Nova nos ensina, dizer, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque a partir do momento que nós nos decidimos a lutar contra o pecado, nós não podemos lutar sozinhos, nós não podemos mais achar que vamos conseguir somente pelas nossas forças humanas, mas pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela experiência em Deus. Por isso que o PHN ele se torna uma espiritualidade, né? E essa espiritualidade ela precisa ser alimentada através da oração. O Dunga sempre ensinou, o Padre Jonas sempre ensinou, o Padre Léo sempre ensinou, que à medida que nós caminhamos para Deus, damos passos para Deus, ou seja, à medida que nós nos tornamos gente do bem, ou seja, fazemos o bem, preenchemos a nossa vida com coisas boas, nós não vamos dando tempo para o pecado, para aquilo. A gente vai saindo da treva e vai entrando na luz. Não é que a gente vai correr das trevas, a gente vai se aproximar da luz, e aí, automaticamente, a gente vai afugentando-se das trevas. Gente, o papo tá bacana. Você vai como esse cara fala pra caramba. Eu, hein? Mas nós vamos para um VT de uma pessoa especial que vai falar também, partilhar um pouquinho sobre o PHN na vida dele. Ele é uma pessoa muito próxima do Dunga. Você já conhece também, viu? Também um grande missionário. Vamos lá, Felipe, arrebenta aí. 15 anos de PHN, isso é uma coisa maravilhosa. Eu era adolescente quando
essa inspiração de Deus começou com você, né, pai? E eu quero dizer que é um orgulho para mim, né, como seu filho mais velho, ver os frutos que esse PHN gerou. Então, saber que você saía de casa em missão, ou ficava aqui na Canção Nova mesmo, no palco do Rincão, e Deus, através de você, através dessa ideia maravilhosa que é o PHN, recuperou famílias, trouxe para a igreja de volta muitos jovens. E eu também sou fruto desse PHN, porque a banda Conexa, quando começou no PHN, você deu maior força pra gente. E eu fico muito feliz em ver que isso é realmente uma coisa de Deus, que você permitiu que através dessa ideia, através dessa bandeira, né, Deus agisse. E hoje é uma proposta de vida muito forte, muito bonita para qualquer jovem, criança, adulto, para o pessoal mais velho. Você pensar, né, no hoje, viver o hoje intensamente, mas olhando sempre para Deus, com o foco em Deus, evitando o pecado, sabendo que o pecador ele tem que ser muito bem acolhido, mas o pecado ele tem que ser deixado de lado. E a gente viver essa batalha dia por dia, isso é uma coisa maravilhosa. É a bandeira que a gente precisa para mudar o mundo, para transformar o mundo num lugar melhor. Então eu tenho muito orgulho de você, eu sou fruto desse PHN também, e eu espero que a banda Conexa dê conta de seguir com essa inspiração que começou em você, e assim o meu filho, né, o seu neto. Assim, acho que essa é a herança que você deixou para nossa família. Quando eu digo família, não digo só questão de sangue, eu digo filhos da comunidade. Essa é a nossa herança. Uma coisa que começou, né, uma inspiração chamada PHN, começou em você, passando para mim, e assim eu vou passar para os meus irmãozinhos de comunidade, meu filho, e assim vai. É nossa responsabilidade não deixar essa inspiração morrer. Deus faz a parte dele lá em cima, e a gente vai seguindo com a nossa parte aqui na terra. Valeu. Aí, Falou pouco, o mas filho, falou hein? bonito, hein? Ó, rapaz. Que bacana tocar nessa realidade, né? Não somente você que pregou, quando você começou com o PHN, o Felipe devia ter 10 anos. Ele tem Hoje, 25, não é? 24, 10 anos. 10 anos, ou seja, era uma 10, criança 9, ainda. 9 anos. Eu me recordo ainda quando você lançou o CD PHN, uma das pregações, ele cantando com você aquela música, Pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Essa experiência. E hoje você vê aí um fruto daquilo que o Dunga é dentro da comunidade. Quantos você já resgatou fora, quantos você trouxe para cá com o seu exemplo. E certamente tocar alguém da família, isso enche o seu coração. Isso é o maior desafio, né? Aliás, o PHN ele é para toda a família, né? A gente tem aqui um encontro, preferencialmente dirigido ao jovem, porque a gente sabe que o jovem ele é um alvo mais assim, especial, digamos assim, para o pecado, o autor do pecado, o divisor, né, que é o diabo, ele quer dividir o jovem, né, dentro dele e também quer separá-lo das pessoas. Pegando um jovem também, já transforma. Se pegou o jovem, o adulto também já está escravo. O problema se alastra para o pai, para a mãe, né, e tudo mais. Então a gente sabe que a gente tem que cuidar muito do jovem. Porém, o adulto, né, ele também tem esse potencial de buscar aquilo que é errado. Então, a metodologia, a espiritualidade do PHN é para todas as idades, né? Hoje eu sou casado, vou completar 50 anos o ano que vem, 26 anos de casado, pai de 3 filhos, mas se eu não viver o meu PHN próprio da minha idade, da minha condição social, da minha condição, do meu estado de vida como homem casado, se eu não viver o meu PHN, eu não consigo ser quem sou hoje. Assim como eu tenho o meu PHN, um jovem, um adolescente, aí de 16, 17, 18 anos, tem o PHN próprio da vida dele, né? Que é o primeiro namoro, aquela vontade, né? De ter aquela relação sexual, de não entender que tem que esperar. Então, ele vai tendo o métier dele lá, o que o rodeia, né? Então, em cada fase da nossa vida, nós somos convidados a
fazer o nosso PHN. Alguns têm que dizer: por hoje não vou ser corrupto, outros: por hoje não vou ser violento, por hoje não vou ser mentiroso, por hoje eu não vou ser prostituto, por hoje, enfim, cada um de nós temos: por hoje eu não vou cometer o adultério, por hoje eu não serei preguiçoso, né? E aí, cada não que a gente dá ao pecado nos libera para dizer milhares de sims para Deus. A proporção é mais ou menos: a cada não ao pecado, 1000 sims que eu posso dar a Deus. Então, hoje nós vemos em todo segmento, no esporte, no meio artístico, no meio político, no meio religioso, no meio familiar, em todas as idades, todos nós somos convidados a viver o PHN. Por hoje eu não vou pecar. Até porque o PHN, Dunga, ele é, e a gente aprendeu isso, ele é o caminho que leva para o céu. Ele é essa espiritualidade que quer nos conduzir à santidade, né? Então, em qualquer lugar, em qualquer ponto da nossa sociedade, todos nós somos destinados ao céu. E bacana tocar nisso, falar dessa radicalidade que é o PHN, de levar as pessoas a dizer não. Se é sim, sim, Jesus já fala disso. Seu sim seja sim, sim, o seu não seja não, o que passa disso vem do maligno. Ou como está em Apocalipse, né? Quente ou frio, morno, porque és morto, eu estou para vomitar. O não, Emanuel, o não é tão importante, porque houve uma época aí, um tempo atrás, que os psicólogos modernos, né, que eles erroneamente diziam que a gente não podia dizer não à criança, né? A criança tinha que descobrir sozinha. Não, não é assim. As pessoas, o pai e a mãe, têm o dever de dizer não ao filho. O não, ele não é proibitivo, ele é limitativo. Uma criança sem limite é igual a um rio sem margem. O que um rio sem margem faz? Ele alaga. Então você tem que colocar uma margem no rio para ele poder correr na direção certa, ele vai acabar chegando no mar, e por onde ele passa, ele leva a bênção. Se você não diz não, é igual uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, sem margem, um rio sem margem. Ele vai alagando, vai destruindo, vai estragando, porque ele não sabe o limite. E o meu limite tem tudo a ver com a liberdade da pessoa que convive comigo. Então eu não posso avançar. Se eu tenho uma namorada, puxa vida, fui lá, falei para o pai dela: ó, queria namorar com a sua filha, o senhor me permite? Então, ela pede ordem. O pai da menina, ó, pode namorar, não tem problema. Aí o rapaz pega a menina e leva para um motel, leva para o banco de trás de um carro, entendeu? Leva para a casa dele e faz o que quer com a menina, e depois devolve a menina grávida, ou então devolve a menina bem usada, com traumas, com isso, com aquilo. Poxa vida, ele não teve limite, ele não respeitou a liberdade, a felicidade da pessoa. Assim também no casamento. A pessoa casa, mas deixa a mulher em casa e vai traí-la, né? Ou traí-lo, né? Vai buscar fora do casamento um outro relacionamento, arriscando trazer doença para dentro de casa, trazer a AIDS para dentro de casa. Ou então a pessoa gosta de beber, não tem nada contra quem bebe uma cervejinha, toma uma outra bebida, mas uma coisa é você beber, outra coisa é você ficar bêbado, é você voltar embora para casa fedendo cachaça, fedendo cerveja, vomitar, falar palavrão, brigar. Ou seja, a falta de um limite para a pessoa ofendeu diretamente a liberdade da outra pessoa. Então, o PHN, ele vai dizendo o seguinte: que se você não pecar, eu vou poder conviver com você melhor, sabe? Eu vou ter uma vida melhor ao seu lado, como amigo, como irmão de comunidade, como vizinho, como membro da mesma família. Então, não pecar também é uma atitude social. É você não ver essa roubalheira que está no nosso país, essa corrupção generalizada, que se não houvesse passeata e sangue, porque se houvesse só passeata pela rua, os políticos corruptos iam estar dizendo assim: deixa esses bobos andar para baixo, para cima, deixa andar até cansar, mas porque estão virando o ônibus, estão quebrando, não estou incentivando isso não, mas se não tivesse isso, estaria todo mundo: deixa essa turma andar. Por quê? Porque ficou uma coisa generalizada. Eu roubo dinheiro da merenda, eu roubo dinheiro da saúde, eu roubo dinheiro da habitação, eu roubo dinheiro da infraestrutura, eu roubo e fica por isso mesmo. Ou seja, o Brasil cansou desse pecado, porque corrupção também é pecado. Aliás, também não, é um grande pecado. Então veja que o pecado não é só: fui lá e me masturbei, é pecado. Não estou falando disso. Estou falando desses pecados que ao ouvido das pessoas mais céticas, uma banda de bobo lá querendo ser santo, banda de papa-óssea, rato de sacristia, banda de santinho. Não,
Eu estou falando de pecado de verdade. Pecado que começa na vida do jovem de um jeito, mas que na vida do adulto é de outro jeito, na vida do casado é de outro jeito, e cada um sabe aonde trabalha, onde vive, e que pecado é que está do seu lado. Então, ao pecadinho, ao pecadaço, todos nós precisamos dizer um não. E o que nós estamos vendo na luta hoje, nessas passeatas, é o povo gritando, para gente, para com esse pecado, né? Para, tem gente morrendo no hospital, tem criança não tendo comida na escola, porque vocês estão pecando, né? Isso é um pecado social. Então o PHN ele vai desde um jovem, né? Esse pecado que a gente chama de pecado de ordem espiritual, né? Para não ofender muito a alma da pessoa, mas ele vai até esses pecados sociais que nós estamos vendo por aí. É isso aí, gente. Tem muita coisa a conversar aqui, mas nós vamos para o nosso intervalo. Talvez você que esteja na sua casa aí... Emanuel vai sair cantando agora? Não, você vai sair cantando, rapaz. Tem CD, música nova aí, músicas novas do novo CD, né? Mas você que está em casa já deve estar entendendo um pouco mais. Certamente você já acompanha o PHN, vê os testemunhos que o Dunga traz, pessoas que têm lutado, né? Que é uma luta, e nós vamos conversar sobre esta luta. Não é fácil, é algo que exige transpiração, inspiração, oração, mas muita decisão, né? Tem a nossa parte. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você vá para esse intervalo agora com essa canção, entendendo e permitindo que Deus abra o seu coração. Tire mesmo a venda dos seus olhos, para que Ele mesmo coloque em seu coração e mostre para você quais são os pecados, aquilo que hoje você precisa dizer não. Qual a situação da sua vida, qual a situação da sua casa, pessoal, familiar, que você precisa dizer não. E dizer isso todo dia. Por hoje não, por hoje não. Vamos no nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais papo com o Dunga, hein? Vamos sair cantando então, uma música que é o tema do nosso acampamento e Vamos da sua lá. camiseta. Gente do bem, vem cantar com a gente. Vai ser maravilhoso cantar isso aqui no Rincão lotado. Vem girar a camiseta cantando Gente do bem. Vamos embora. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. De onde Deus se retirou e tanto em sua vida ele entrou, pra onde ele te enviou, com quem seu caminho cruzou. Viemos de longe, de perto, somamos os sonhos e planos, encontramos o lugar da missão, e o que falta em mim sobra em ti, meu irmão. Gente do bem, gente que faz, gente que Deus preparou. Gente do bem, gente de paz, gente que o mundo sonhou. De onde Deus se retirou e tempo em sua vida ele entrou, pra onde ele te enviou, com quem seu caminho cruzou. Viemos de longe, de perto, somamos os sonhos e planos, encontramos o lugar da missão,